Então pessoal, olá, sou o Wagner, sou engenheiro aqui da TOLS. Como mencionado no vídeo anterior, então a gente vai começar uma série de vídeos apresentando nossos produtos. E nesse vídeo a gente vai começar apresentando então a parte de parâmetros do nosso controlador de temperatura, que é o MDH. Então a gente vai mostrar detalhadamente o funcionamento de cada parâmetro do produto, como configurar para você estar implementando isso na sua automação. Vamos lá para o produto então, onde eu vou mostrar toda a parte de parametrização do equipamento. Então pessoal, o MDH ele conta com dois níveis de programação, onde o primeiro nível são os parâmetros acessíveis ao operador, dos parâmetros que ele pode configurar na máquina. Então a gente tem, pressionando o botão P, o set point do controle de temperatura, pode aumentar ou diminuir o set point. E caso seja habilitado no nível 2, que é o nível de programação do controlador, pressionando a tecla A também terá acesso ao set point de alarme do controlador. Então agora vamos entrar no nível 2 de programação para fazer a configuração dos parâmetros. Então pressionando o botão P por 3 segundos, será solicitado o código do equipamento. O código é 162. Colocando o código corretamente, a gente já vai estar no menu de parâmetros. Então, primeiro parâmetro a gente tem a configuração do ponto decimal, que é o parâmetro onde vai te dar a precisão de décimo de grau na leitura do equipamento. Pode habilitar ou desabilitar. Temos o tipo de sensor utilizado. No momento está sendo utilizado o sensor termopar tipo J. Pode ser configurado em tipo K ou PT100. Set point mínimo de controle de temperatura. Aumentar ou diminuir. Set point máximo do controle de temperatura. O offset da leitura de temperatura do sensor. Se precisar fazer alguma correção na leitura, então esse valor será acrescido ou diminuído da leitura de temperatura realizada pelo controlador. Aqui pode ser feita a inversão das saídas de controle, então no momento está sendo configurado saída 1 para controle de temperatura e saída 2 para alarme. Pode ser invertido para saída 1 alarme e saída 2 controle de temperatura. Aqui o modo de controle de temperatura, onde temos o controle on-off e também o controle PID. O tipo de controle que será utilizado, controle reverso para aquecimento, controle direto para refrigeração. A esterese do controle de temperatura, aqui está configurado para 2 graus, pode ser configurado para mais, menos. Então, de 1 grau até 100 graus. O set point do alarme, o tipo de alarme, pode ser configurado inferior ou superior. A esterese do alarme. A função do botão de alarme, se dará acesso ao operador a configuração de set point ou não no nível 1. Então podemos habilitar ela. Aqui a gente tem a configuração de tempo de controle do processo, onde habilitando este parâmetro nós temos acesso ao tempo de processo. No momento que ele atingir o set point será controlado por este tempo. E também a função do alarme ao final deste tempo, se vai acionar o alarme ou desligar o alarme. Agora eu vou fazer a configuração do tipo de controle do modo PID para habilitar os parâmetros do PID e demonstrar para vocês a configuração. Então, habilitando o controle PID, ele vai nos liberar o acesso aos parâmetros de configuração do mesmo. Então aqui a gente tem a configuração do parâmetro P do controle, proporcional. Parâmetro I de integrativo, parâmetro integral do controle. E o parâmetro derivativo. Temos os 3 controles. E por último, a gente tem a configuração do período de controle. Seria o tempo de acionamento da saída. Então pessoal, agora eu vou demonstrar a configuração de autotune do equipamento para o controle PID. Então primeiramente a gente deve configurar o set point do controle de temperatura, onde a gente recomenda configurar um valor 25% menor do que o que será utilizado na aplicação. Neste caso, para a demonstração, vou deixar em 100 graus.
Também deve-se desligar o temporizador de processo, caso o mesmo esteja habilitado. Então, para isso, vamos entrar lá nas configurações e desabilitá-lo. Desliguei o temporizador de processo, pressionando o botão A para salvar. Então, para entrar no menu de configuração do Autotune, a gente pressiona o botão de incremento e decremento por 3 segundos. Vai mostrar essa informação. Pressionando o botão P, então, ele nos permite ligar ou desligar o Autotune. Então, vou ligar ele. Avançando o parâmetro, a gente tem a quantidade de ciclos do Autotune. Então, quanto mais ciclos, mais preciso será a configuração do controle PID. Porém, mais demorado será o processo de Autotune do controlador também. Para demonstração, vou deixar em 2 ciclos. Pressionando o P, ele já entra automaticamente em Autotune, informando a temperatura que está sendo medida na aplicação e o parâmetro, a informação Tune no display. Caso deseja-se encerrar o processo antes da finalização, pode pressionar o botão A por 3 segundos, que ele irá encerrar o processo sem salvar os parâmetros e volta ao funcionamento normal. Então, pessoal, a gente está aqui com o nosso modelo MDH1359, tem 2 saídas a relés, controle de temperatura e alarme. Já deixei preparado aqui o nosso sensor de temperatura que a gente vai utilizar, termopar tipo K. Deixei também 2 sinaleiros, um para funcionar como se fosse a nossa resistência de aquecimento e um para a nossa saída de alarme. Então aqui eu tenho o nosso cabo de alimentação para alimentar o controlador e a parte de temperatura e alarme. Já deixei arrumado aqui então a alimentação fase junto com o jumper que a gente vai ligar no comum do relé. Aqui então tem o neutro ligado diretamente nos 2 sinaleiros. E aqui então os cabos que vão ir para as saídas do relé de temperatura e de alarme. Começar fazendo a ligação então aqui pelo sensor de temperatura. Nós temos o polo negativo do sensor e o polo positivo, que vão ser ligados. Polo negativo no pino 1 do controlador. Polo positivo no pino 2. O pino 3 nesta versão do controlador não é utilizado. Então, no pino 4 temos o NA da saída a relé 2, que será utilizado para o alarme. Estava colocando o sinalizador do alarme aqui. Agora vamos para o conector da parte de baixo. Então, no pino 8 a gente tem o pino comum do relé para os 2 NAs. Então no pino 8 estarei ligando o jumper que está conectado diretamente na fase. No pino 7 a gente tem a saída NA do relé 1, que será utilizado para o controle de temperatura. Estarei ligando o sinaleiro nela. No pino 5 e 6 é a alimentação do controlador, é diferente qual pino será ligado fase ou neutro. Então vou estar ligando a fase no pino 5 e o neutro no pino 6. Com isso, o nosso controlador está feito a ligação elétrica com um controle on-off de forma bem simples. Então, só relembrando as ligações: pino 1, polo negativo do sensor de temperatura; pino 2, polo positivo do sensor; pino 3 não é utilizado neste modelo; pino 4, saída NA do controle de alarme, saída 2; 5 e 6, alimentação; pino 7, a gente tem o NA para a saída de alarme neste caso; e o pino 8, o comum, que está ligado via jumper diretamente na fase do equipamento. E os neutros estão todos interligados. Agora vou passar para a parte de
configuração do equipamento para este tipo de controle. Então pessoal, depois de fazer toda a ligação elétrica do controlador, a gente vai fazer agora a parte de configuração dos parâmetros para trabalhar com o controle on-off de forma bem simples e não com esse sistema. Então, vou primeiramente entrar aqui no nível 2 de programação. Lembrando, código 162. Eu vou habilitar o ponto decimal, então, para ficar melhor visualmente a temperatura. O tipo de sensor, lembrando que eu estou utilizando aqui um sensor tipo K, então vamos alterar ele, está no tipo J, sensor tipo K. Meu set point mínimo, vou colocar em 10 graus. Meu set point máximo eu vou deixar em 200 graus. Vou colocar em 500 para deixar um valor um pouco mais alto. O offset eu vou deixar 0, a leitura real do sensor. As minhas saídas então estão configuradas: saída 1 para o controle de temperatura e a saída 2 para o controle de alarme. O meu modo de controle neste exemplo então vai ser o on-off, que é indicado pela letra liga e desliga. Nosso tipo de controle vai ser o reverso, que é para aquecimento. A esterese de controle, que é o ponto entre ligar e desligar a saída de aquecimento, vou deixar em 2 graus. Meu set point de alarme eu vou colocar em 150 graus. O tipo de alarme está configurado para inferior, vou utilizar o alarme superior, neste caso. A esterese de alarme também em 2 graus. A função do botão de alarme no nível 1 eu vou habilitar, para a gente conseguir fazer alteração caso for necessário. Neste primeiro momento eu vou deixar o temporizador de processo desligado, depois eu mostro o funcionamento desta função do controlador. Então o nosso controlador já entrou em modo de funcionamento. Então está medindo 28,5 graus, saída de temperatura acionada, porque o nosso set point está em 100 graus. Então, vamos colocar nosso set point aqui em 90 graus. Vamos aquecer o nosso sensor. Temperatura subindo. Chegou em 90 graus, ele desligou. Quando cair a 88 graus, que é o valor do set point menos a esterese, a saída de temperatura irá ligar novamente. Então tá aí, ligou a saída de temperatura novamente. Vou configurar o nosso alarme. Então está configurado em 150 graus. Quando ele passar deste valor, a saída de alarme será acionada. Então tá aí, passou de 150 graus, saída de alarme aciona. Agora estarei demonstrando o funcionamento da função de temporizador de processo. Vamos entrar novamente nas configurações do equipamento. Vamos habilitar o temporizador. A função do alarme no fim do tempo de processo eu vou deixar normal, que ele vai seguir a configuração de alarme padrão, nesse caso é o alarme superior. Então podemos deixar normal. Está configurado. Então neste caso, como o temporizador foi acionado,
No momento em que a temperatura atingir o set point, ele vai ficar controlando a temperatura apenas pelo tempo que foi configurado no parâmetro de tempo de processo. E depois desse tempo ele vai desligar a saída de temperatura e só vai voltar a ligar caso seja resetado através do botão P, setando um novo valor de set point ou mantendo o mesmo valor. Basta pressionar o valor P. Então vamos fazer a demonstração. Então, o sinal de relógio indica que está funcionando no modo temporizado. Ele vai ficar funcionando o controle de temperatura durante o tempo estipulado. O tempo configurado foi de 30 minutos, que é o padrão de fábrica. Então, depois desse tempo, a saída irá desligar e só vai voltar a ligar caso seja pressionado o botão P, selecionado um set point diferente, ou caso deseje-se o mesmo set point, basta pressionar o P novamente, que ele vai realizar o controle de temperatura de forma normal. Então agora eu vou demonstrar a ligação e aplicação do NVH 1311, que é a versão do controlador de temperatura com uma saída a tensão e uma saída a relé. Então, a ligação é basicamente igual ao modelo que a gente fez do 359 para controle on-off. Então, a gente tem no conector de baixo, pino 5, fase, pino 6, neutro. O fase vai de entrada para o pino 8, que é o comum do relé. E no pino 7 eu tenho ligado então o sinaleiro para fazer a ligação simulando o alarme. No conector de cima, mesma coisa, temos no pino 1 negativo do sensor de temperatura, pino 2 positivo do sensor de temperatura. E agora, como a gente vai estar utilizando um relé de estado sólido para fazer o controle das resistências via PID, então a alimentação do relé de estado sólido é feita através do pino 3 e 4. No pino 3 a gente liga o positivo do relé de estado sólido, e no pino 4 o GND do relé de estado sólido. Vamos ao controlador. Aqui no relé então já foi feita a ligação da alimentação dele, está ligado no controlador. E na saída as resistências do forno estão ligadas ao relé. Então só recapitulando, pino 1 negativo do sensor, pino 2 positivo do sensor, pino 3 positivo da saída de alimentação do relé de estado sólido, pino 4 GND do relé de estado sólido, pino 5 fase, pino 6 neutro, pino 7 saída para alarme, pino 8 o comum do relé da saída de alarme, que está jampeado diretamente no fase do equipamento. Agora vamos fazer a ligação e a configuração para o controle PID do forno. Então acionou, vamos fazer a configuração agora para o controle PID. Está no menu de parâmetros. Vamos ativar o ponto decimal. Tipo de sensor vamos alterar para sensor tipo K, que é o que está sendo utilizado. Set point mínimo e máximo não irei alterar. Offset também não. As saídas eu vou alterar, pois a saída 2 é a saída de tensão para o relé de estado sólido. Então vamos colocar saída 1 para alarme, saída 2 controle de temperatura. Modo de controle vamos alterar para PID. Tipo de alarme, configurar alarme superior. Estresse de alarme, deixar padrão. Ativar o botão de alarme no nível 1 acessível ao operador. Tempo desligado.
As configurações do controle PID a gente não vai alterar agora, pois a gente vai aplicar o autotune do equipamento, ele mesmo vai encontrar esses valores automaticamente. Então, proporcional, integral e derivativo nós não precisamos mexer. E o período eu vou deixar padrão de 5 segundos. Então agora ele já está realizando o controle de temperatura. Pode ver que a saída 2 aciona no intervalo por um período de 5 segundos para fazer o aquecimento do recipiente. Ele é configurado no set point em 70 graus. Pronto. Agora eu irei fazer o autotune para encontrar os parâmetros de controle PID para o controle de temperatura ficar bem preciso. Então, para isso, pressionamos o botão de incremento e decremento por 3 segundos. Vai entrar no menu de autotune. Aciono ele. Irei colocar 6 ciclos de autotune. Confirmo que o equipamento vai entrar no processo de autotune. Vou retornar depois de finalizar o processo para mostrar o forno sendo controlado pelo controlador com o controle PID, com a precisão do controle de temperatura ali sendo mostrado também. Então, com o processo de autotune finalizado, o equipamento entra em modo de funcionamento normal. Tem a temperatura medida com sensor interno do forno, o termoplástico K, 70,5 e set point configurado 70 graus. A gente pode ver que o modo de controle PID tem uma precisão bem grande para o controle de temperatura. A saída de alarme está acionada porque eu configurei o set point de alarme em 60 graus de forma superior. Então, como está acima de 60 graus, a saída de alarme está acionada. Então, por hoje é isso.